Olá turma, aqui é o professor Márcio César, né, numa aula de revisão aí de movimento uniforme variado, um pouquinho de movimento uniforme que às vezes aparece junto, queda livre e lançamento vertical, tá? Nessa aula aqui eu passei uns dias atrás, tá? Então vou passar narrando ela para vocês novamente, tá? Como uma revisão e para vocês fazerem as provas aí do sistema objetivo, principalmente. Bem, nós temos aqui o primeiro exercício aqui do modelo Enem. Tudo bem? Então, lembrando que essas aulas aqui, tá? São aulas para uma turma de 5 alunos do Colégio Objetivo, cujas unidades são da Unidade Paulista e a Unidade Marquês de São Vicente. Então nós temos aqui, tá? Um atleta executa uma sequência de corridas rápidas com a seguinte dinâmica: parte do repouso, executa uma corrida e mantém um intervalo de recuperação até a corrida seguinte. O gráfico mostra a variação da velocidade escalar do atleta em função do tempo em uma dessas corridas. Turma, esse aqui é um exercício que nós vamos olhar o gráfico, conforme eu já havia falado, né? Então nós temos aqui um gráfico de velocidade por tempo, onde essa primeira parte aqui é o instante 2 segundos, né? Porque está indo de 2 em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, né? Então aqui é o 2 segundos. Então de 0 a 2 segundos nós estamos vendo claramente que o gráfico teve uma aceleração, né? Porque ele mudou a sua velocidade, foi de 0 até 6 no máximo. De 2 até 16 ele manteve a velocidade, ou seja, movimento uniforme nessa parte. E do 16 ao 20 novamente nós temos um movimento uniforme variado, só que agora com uma desaceleração, ou seja, isso aqui é uma corrida e o cara ele acelera, mantém, depois desacelera, né? Ele quer velocidade escalar média nessa corrida, então o que nós temos que calcular é a EVA, né? Espaço, velocidade e aceleração. Desse lado da EVA nós derivamos, desse lado da EVA nós calculamos a área. Então eu calculei a área dessa primeira figura, vamos colocar aqui o A, né? Essa figura que é o B e essa figura que é o C. Então da figura A nós temos um triângulo, base que é 2, vezes a altura que é 6 e dividido por 2 que é a fórmula, ok? Cancela, sobra o 6. A do retângulo vai ser do 2 até o 16, então é 14. A altura dele é 6, então 14 vezes 6, 84. E essa última figura aqui que forma um trapézio, base maior, que é 6, base menor, que é 2, vezes a altura, do 16 até o 20, é 4, né? Dividido por 2, que é fórmula. Então 4 dividido por 2 é 2, 6 mais 2 é 8, vezes 2 dá 16. Soma tudo, você chega aqui, ele percorre 106 metros, né, no total aí. Então ele quer velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então você vai fazer 106, que foi calculado, dividido pelo tempo total, que é 20. Então dá 5,3, exercício extremamente simples aí, tá? Que nós já havíamos feito. Então isso aqui é uma aula para ir para o YouTube, então para não ficar tão pesado a gente dá em cima do que já estava resolvido. Aqui nós temos um trem que deve partir de uma estação A e parar na estação B, que é distante 4 km, ou seja, 4.000 metros, né, da estação A. A aceleração e a desaceleração podem ter módulo no máximo de 5 metros por segundo. A maior velocidade escalar que o trem atinge é 72 km por hora. O tempo mínimo para completar o percurso de AB é em minutos de... Aqui, conforme a aula nós já havíamos falado, eu mandei os alunos então colocarem tudo no mesmo sistema, que é o sistema internacional. Porque dá uma olhada, aqui ele dá a aceleração em metro por segundo ao quadrado, ele dá o ΔS em quilômetro, ele dá a velocidade em quilômetros por hora, mas o tempo ele quer em minutos. Então a gente vai fazer tudo no SI, ou seja, a aceleração está certa, a velocidade divide por 3,6, né? Então 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. E você tem então aqui já o ΔS. Esse gráfico, eu falei na aula que era o seguinte: ele não deu gráfico, mas eu sei que se é um trem que vai do A para B, ele aumenta, ele está no zero, ele acelera, chega até uma certa velocidade, mantém o movimento uniforme e desacelera até parar. Isso aqui é parecido até com o exercício anterior, né, que nós acabamos de fazer.
Como ele falou que a aceleração e a desaceleração têm o mesmo módulo, né? Então a gente calculou em quanto tempo ele vai chegar nesse 20 que ele havia informado. Então eu coloquei 0, né? Que está saindo repouso, ok? E a aceleração, que era 5, e a velocidade que ele alcança, que é o 72 km por hora. Usa a fórmula V igual a V0 mais AT, então eu tenho aqui o 20, o V0 é 0, né? E o 5, que é a aceleração. O 5 passa dividindo, então 20 dividido por 5 dá 4. Então eu já descobri que aqui é 4 segundos. Como o tempo total é T, então eu sei que aqui é T menos 4. Tudo bem? Porque a aceleração e a desaceleração são as mesmas. E a velocidade aqui de 20 é comum a elas. Então, se aqui é 4, aqui também é 4 nessa partezinha. Só que como eu não sei o tempo final, então eu chamo de T e aqui de T menos 4. Beleza. Qual é a outra informação que eu tenho? Bem, que se tudo isso daqui, esse gráfico que eu fiz, que eu esbocei, que me ajuda pra caramba, ele é um gráfico que, se eu calcular lá na EVA de velocidade, eu tiro calcular e chego no espaço. E eu já sei que o espaço vale quanto? 4.000. Beleza, então é trapézio, isósceles. Então eu faço base maior, que é T, mais base menor. A base menor, para ninguém se confundir, eu coloquei de verde. Então vai ser, a base menor é do T menos 4, né, que é o final, menos inicial. Então T menos 4, menos 4. Tudo bem, vezes a altura, que é 20, e dividido por 2 é a fórmula. 20 dividido por 2 vai dar 10, né? Certo? Mas antes eu cancelei um 0 aqui com um 0 aqui e o 2 com o 2. Então ficou 400 do lado de lá. Tá aqui. E aqui T mais T, 2T. Menos 4 dá menos 8. Mando o 8 para lá, somando, dá 408. E o T vai ficar sozinho, porque o 2 que está multiplicando vai passar dividindo isso daqui. Então 408 dividido por 2 dá 204 segundos. Beleza. Então 204 está em segundos, eu quero o tempo em minutos, não pode se esquecer disso. É só você dividir por 60, então vai dar 3,4, que dá a alternativa E. Tudo bem? Bem, o próximo exercício, né, que gerou uma dúvida por parte dos alunos, que como essa parte aqui que está sendo gravada para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem, presta atenção, porque na hora da aula surgiu essa pequena dúvida dos alunos. Eles confundiram distância percorrida com ΔS, né? Então vamos lá. Um objeto move-se em trajetória unidimensional sobre um eixo x, e sua posição como função do tempo é descrita por x é igual a 1 mais 4t menos 0,10t quadrado. Todas as grandezas estão expressas em unidades do SI. A distância total percorrida pelo objeto entre os instantes 0 e 30 vale. Teve um aluno que perguntou assim: professor, eu tenho a equação do espaço. Se eu pegar e jogar o 30 nessa equação, o 30 e o 0, e fazer a diferença, eu não vou ter a resposta? Bem, dá uma olhada no que o aluno pensou. Ele pensou que poderia jogar o 0 no lugar do t, o 30 no lugar do t, e subtrair as respostas. Turma, não pode fazer isso, tá? Por quê? Porque isso aqui é um movimento uniforme variado, tá bom? Não é um gráfico linear, onde ele poderia pensar assim, se fosse um gráfico linear. Ele, na verdade, é uma parábola, né? Porque é t quadrado, é uma parábola negativa, né? Decrescente, começa no 1 metro, aí eu coloquei isso, que vai chegar uma hora que ele vai parar. Então ele está indo para frente, mas ele para e começa a ir para trás. E aí que lasca o aluno. Esse ponto aqui, essa reta pontilhada, é o eixo de simetria. Isso quer dizer que ele pode ter, em um certo tempo, né? Por exemplo, nesse tempo aqui, ó, um tempo qualquer que eu nem calculei, mas vamos supor, ele vai passar pelo mesmo lugar 2 vezes. Só que na primeira vez ele passa indo, e na segunda vez ele passa voltando. Então toma muito cuidado, ou seja, esse raciocínio que o aluno teve de colocar o 0 no lugar do t e depois o 30 e fazer a diferença, não é distância percorrida, isso é ΔS, tudo bem? É deslocamento escalar, e deslocamento escalar para física tem que tomar um cuidado, porque se ele vai, por exemplo, ele vai até no caso 40, vou falar aqui da resposta.
ele vai até o 40 e volta 10, para física, o ΔS é 30, que vocês vão ver até aqui, ó. Tá bom? Então vamos ver como que foi feito então esse exercício. Eu comecei ele aqui, na verdade, ó, tá? Nessa parte aqui eu comecei o exercício. Eu derivei, então não tem tempo, não deriva. Eu só derivo quando tem o expoente. Então 1 vezes 4 é 4 e o t vai sumir, então vai ficar 4 só. 2 vezes 0,1 é 0,2 e o t ao quadrado vira t a primeira, certo? Com isso daqui eu fiz um esboço do meu gráfico. Eu sabia que ele saía do 4 metros por segundo e ele ia descer. Aí para descobrir esse 20, o que eu fiz? Esse ponto aqui é o ponto que ele zera. Então eu coloquei 0 é igual, aí copiei tudo, 4 menos 0,2t. Mandei o 0,2 para lá, mandei o 0,2 dividindo, e 4 dividido por 0,2 é a mesma coisa que 40, se eu multiplicar os dois por 10, tá? 40 dividido por 2, que dá 20. Então foi aí que eu descobri que aqui era 20 segundos, tudo bem? Só que ele só quer ir até o 30, então beleza, coloquei o 30 aqui, pontilhei, não sei quanto que ele vai. O que vocês têm que lembrar é que quando o gráfico é de velocidade por tempo, todo o gráfico, toda a parte do gráfico que está em cima, ele é positivo. E toda a parte do gráfico que vai na parte de baixo das abscissas, ele é negativo. Isso quer dizer que quando a velocidade é positiva, ele vai para frente. E quando a velocidade é negativa, ele vai para trás. Então se eu calcular a área dos dois, eu consigo chegar ao quanto ele foi para frente e o quanto ele foi para trás. Então tá aqui, ó. Base é 20. Que é um triângulo, a altura é 4 dividido por 2, então isso aqui vai dar 10 vezes 4, 40. Não posso calcular a área negativa, mas eu sei que vai dar negativo porque ele está indo para trás. Então aqui é 10 vezes 2 dividido por 2, que dá 10. Aí eu coloco menos 10, porque eu sei que ele está voltando, tudo bem? Com isso eu vim aqui agora para essa parte vermelha. O meu ΔS, que é o meu deslocamento escalar, ele vai ser... Pensa se eu pegar só o início e só o fim. Vai ser 30 menos 0, que dá o 30. Então tem que tomar cuidado. O deslocamento escalar, ele não sabe o quanto que ele andou. Ele só vai olhar o final e só vai olhar o inicial. Tá? Então ele percorre 40 metros na primeira parte, que está aqui. E volta 10, que está aqui. Então 40 menos 10 dá 30. Esse é o ΔS. Mas a pergunta foi distância total percorrida, então aí você faz um módulo. Então ele percorre 40 e anda mais 10, então ele anda no total 50, que é a alternativa D de dado. Toma cuidado, não confundam o deslocamento escalar com distância percorrida, tudo bem? Essa aula aqui sobre gráficos, né, do movimento uniforme variado foi dada na aula passada, então os meus alunos sabem muito bem fazer um gráfico baseado no enunciado, né? No caso nós derivamos para chegar no gráfico. Então quem for assistir esse exercício, né, esse arquivo aí, vejam o que é derivada, né? Como você usa essa tal de EVA que eu ando falando, que é espaço, velocidade e aceleração. Do lado direito da EVA, né, nós usamos a derivada, porque é quando tem equações. E do lado esquerdo nós vamos usar o método gráfico, aí nós usamos o cálculo de área. Para quem está numa faculdade, seria a derivada e a integral, né? Seria mais ou menos isso. Bem, nesse próximo exercício, novamente, método gráfico, né? Esse é o assunto da aula passada, né? Só que ela só não foi gravada para o YouTube, né? Então, olha só, uma partícula partindo do repouso ao longo de uma trajetória retilínea é submetida a acelerações escalares, conforme mostra o gráfico. Então essa partícula ela já sai com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. E em dado momento ela muda radicalmente, ela passa a desacelerar. Então aqui ela está aumentando sua velocidade. E em um dado momento, a partir de 2 segundos, ela começa a diminuir sua velocidade. Ok? Porque nada mais, nada menos é isso que significa. A aceleração positiva quer dizer que está aumentando a velocidade, e negativa, né, em relação ao eixo adotado, está diminuindo. Ele pede construa o gráfico da velocidade escalar da partícula em função do tempo. Se eu calcular a área, ao EVA aqui de novo, espaço, velocidade e aceleração, eu tenho um gráfico de aceleração. Se eu quero a velocidade, eu calculo a área. Então é um retângulo, 10 vezes 2 dá 20. Foi aí que eu cheguei que 20 metros por segundo era
a sua velocidade, sua variação positiva. E como aqui é a mesma coisa, 2 vezes 10, então a variação negativa também vai ser 20. Só que do 20 ao 0, né? Então é um triângulo que vai formar. Então tá aqui o gráfico A. Eu tenho o pico máximo de velocidade e eu volto depois, né, para o 0, né? Calcule a distância percorrida da partícula. A distância percorrida é tudo que se calcula, tudo está na parte positiva. Então a distância percorrida vai coincidir nesse caso com o ΔS, né? Ele está indo para frente todo o gráfico. Se ele viesse aqui para baixo, aí ele teria que ser negativo, né? E aí distância percorrida seria o que ele percorreu positivamente e o que ele percorreu negativamente. Tudo em módulo, conforme o exercício anterior vocês viram. Então aqui só vai ser a base, que é 4 vezes a altura, que é 20, dividido por 2, que é fórmula. 4 dividido por 2 é 2, e 2 vezes 20 é 40. Beleza, aí depois ele quer a velocidade média. ΔS, que você já calculou, e o ΔT. Lembra que o ΔS e a distância percorrida são coincidentes, né? Então 40 dividido por 4 dá 10, exercício extremamente simples aí da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Esse aqui também é um exercício extremamente simples, uma partícula possui no seu instante t0 uma velocidade escalar de 3 metros por segundo. Seu movimento é retilíneo e a aceleração vale 2. Então tá aqui, determina a velocidade escalar para o t 5 segundos. Então é só você pegar, jogar a fórmula do v igual a v0 mais at, você tem a velocidade inicial, tá aqui. Você tem a aceleração, está aqui também, é 2, né, positivo. E ele quer que você substitua os 5 segundos aqui no lugar desse tempo. Então 2 vezes 5 dá 10, mais 3 dá 13, o item A extremamente fácil. E o B, o instante, que a velocidade vai ser 17. Então você vai pegar o 17 e jogar no lugar do V. O resto você copia, né, que é a sua equação. Você passa esse 3 para cá mudando de lado, ele vai mudar o sinal. Então 17 menos 3 é 14. Copia o 2t, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo, 14 dividido por 2 dá 7 segundos. Exercício aí de aplicação de fórmula, né? Esse exercício aqui, 2 carros A e B descrevem uma mesma trajetória retilínea. No instante t0, o carro A está a 48 metros. Então a gente desenha, eu desenhei na hora da aula, tá? Como esse aqui é uma pequena revisão rápida para ir ao YouTube, então a gente não vai gastar o tempo de aula normal, onde os alunos veem eu resolvendo, lendo o exercício, fazendo o exercício do seu início, mostrando toda a questão de raciocínio que você tem que usar, tirando dúvidas, né? Porque aqui nessa plataforma aqui, o aluno que faz um acompanhamento escolar ou simplesmente uma aula particular só para uma prova, ele pode falar comigo durante a execução do exercício. Eu posso pedir para ele resolver também, para ele mostrar o seu raciocínio, assim eu já falo se ele está indo correto ou não, né? Então, nas nossas aulas, o aluno tem a interatividade total para poder falar comigo, escrever no chat aqui da nossa plataforma, né? Ou ele mesmo resolver o exercício para eu ver qual é a linha de raciocínio que ele adota. No caso, eu falo, desenha, turma, desenha sempre. Então, se ele falou que no início, no T0, tá aqui, 0 segundos, o carro A tá 48 metros na frente do carro B, coloca o A na frente, 48 metros do carro B. O que mais ele fala do carro A? Ele fala que o carro A parte do repouso e a aceleração de 4, tá aqui, ó. Coloca o carro A, parte do repouso, tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, beleza. E o carro B? O que ele fala do carro B? Que tem velocidade constante. Olha o MU aqui aparecendo, gente, ó. Então aqui é MUV e aqui é MU, tá aqui, ó. Carro B, MU e carro A, MUV. O que é isso, professor? É muito simples, pega a equação do espaço dos dois e equaciona. Então aqui seria a nossa referência, nosso zero. Então, na fórmula do MUV, nós temos aí S igual a S0 mais VT, né? Então, como ele parte daqui e a nossa referência, o S0 é zero. Então eu só pego a velocidade, né? VT, 20 vezes T. Acabou, beleza. E esse aqui é o sorvetão, né? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Velocidade inicial é zero. Espaço inicial é 48, tá aqui. E a aceleração, né, sobre 2, então é 4 dividido por 2 dá 2, T quadrado. Tá aí, tá equacionado os dois móveis. Já que eles vão se encontrar, nós vamos igualar.
E ele fala que no primeiro instante, então o carro B, né, tá aqui desse jeito, aí no T1 o carro B ultrapassa o A, e depois o A ultrapassa o B. Então, como os dois já vão se igualar, eu vou ter os dois tempos aí. Então tá aqui, ó, 48 mais 2t igual a 20t, igualo. Mandei o 20t para cá, ele vai negativo, e ajeitei aqui a equação do segundo grau, né, igualei a zero. Aí aqui eu fiz básica, b quadrado, 400 menos 4, que é fórmula, vezes A, que é 2, vezes C, que é 48. Então 4 vezes 2, 8, vezes 48, 384. 400 menos 384 dá 16. Vou para a segunda parte, menos B, então menos com menos dá mais, que o 20. Mais ou menos raiz quadrada de 16, que dá 4, dividido por 2 vezes A, só que o A é 2, 2 vezes 2 é 4. 20 mais 4 é 6, 26, né? 24 dividido por 4 que dá 6. E 20 menos 4 é 16, que dividido por 4 dá 4. Eu achei os dois tempos que eles se encontram. É só fazer a diferença, que é o que ele quer. T2 menos T1. Então vai dar 6 menos 4, que dá 2 segundos. Um exercício onde o aluno tinha que fazer o equacionamento. E aqui nós vamos falar da queda livre, né? Pra vocês verem a diferença, né? Eu tô verificando aqui a gravação. A minha aula deu em torno de 1 hora, né, tirando dúvida, conversando com os alunos, e aqui já está dando 20 minutos, né, bem mais rápido do que a aula, né. Pena que não podemos ser assim sempre, né, porque senão ninguém entende. Então na aula, novamente, a gente tem toda a calma do mundo, desenvolve o raciocínio, pergunta para o aluno, escuta o aluno, responde a dúvida do aluno, tá? Então aqui é para vocês que vão fazer ainda uma prova lá no objetivo, tudo bem? Prova do objetivo. E todas as escolas que tem também método objetivo, que fazem a prova no mesmo dia, né? Todos que vão fazer as PGAs, PGBs da vida aí. Então aqui nós temos a queda livre. Turma, na queda livre você sempre abandona do repouso, tá? Então a velocidade aqui é 0. E ele vai percorrer uma altura h. E como ele está caindo, está a favor da gravidade, né? Então a aceleração vai ser a da gravidade e vai ser positiva. Tudo bem? Bem, nós podemos usar, na verdade, todas as fórmulas do m e o v, só que tudo na vertical. Então o que é ΔS vira ΔH, o que é a aceleração vai virar g. E todas as velocidades serão VY, né? Eu só tenho velocidade na vertical. Não tem uma velocidade mais na horizontal. Então o m e o v, quando vocês aprendem, é movimento horizontal. Agora aqui, queda livre, é um m e o v na vertical. Isso quer dizer que usa todas as fórmulas do m e o v. Todas. Tudo bem? Aqui seria o sorvetão e ele para queda livre. Ele isola o t, então ele chega numa fórmula de tempo de queda. Precisa decorar isso? Não. Não precisa decorar essa fórmula. É uma fórmula... na verdade, derivada do sorvetão. Então é só você lembrar do sorvetão. Nossa, tem Torricelli aqui. Você vai usar Torricelli? Ele vai pegar o conceito do Torricelli, como eu disse, o que é ΔS ele vira H, o que é aceleração ele vira G. Tá saindo do repouso, então não tem velocidade inicial, então ele vai fazer uma fórmula para a velocidade final. Professor, eu tenho que gravar essa fórmula? Não, não precisa gravar essa fórmula também. Saiba do Torricelli e daquela outra fórmula V igual a V0 mais AT, que vocês vão usar também. Eu, particularmente, eu não uso essas fórmulas. Eu trabalho basicamente com isso aqui, ó. Mas quem é do primeiro médio, né, isso aqui para quem é do terceiro médio sabe o que eu estou falando, mas quem é do primeiro e quiser usar isso, presta bem atenção no que eu vou falar. Vocês vão ter essa matéria mais para frente, tá? Mas toda vez que eu tenho uma altura, alguma coisa que vai sair do repouso, eu tenho uma energia que é chamada de potencial gravitacional. E toda vez que eu chego no ponto mais baixo, eu tenho a minha máxima velocidade. Então eu só tenho energia cinética. Então vocês podem usar essa fórmula só essa fórmula. E usar no máximo com essa daqui, ó, que ele nem citou ali nas fórmulas, né? Se você usar esse conjunto de fórmulas aqui, ó, essa e essas duas que eu igualei, ó, pronto. Você consegue fazer uma boa quantidade de queda livre, ok? Então dá uma olhada aqui no primeiro exercício que a gente pegou aí para essa revisãozinha.
Enquanto eu trocava as lâmpadas de um letreiro de uma loja, um eletricista deixa cair seu alicate, que atinge o piso da calçada após uma queda de 2,4 metros de altura. Considerando-se a resistência do ar desprezível e a aceleração da gravidade com módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor mais próximo do módulo da velocidade do alicate no momento em que ele toca a calçada é, novamente, olha só o que nós vamos usar aí, ó. Tá aqui, ó, eu usei mgh, mv² sobre 2. Cancelei as massas. Ah, professor, mas essa aí não é a fórmula que ele dá lá no... É a mesma, dá uma olhada, ó, a mesma fórmula, ó. Tá aqui, ó, VF 2GH. Só que ele partiu do Torricelli. Então, para vocês verem que a gente está no caminho certo se usar a energia gravitacional com a energia cinética. Também dá a mesma fórmula. Tudo bem? Então eu usei essa daqui, né? Usei essa fórmula aqui. V é igual a... O 2 é fórmula. O 10 é gravidade. E a altura é 2,4. 10 vezes 2,4 é 24. Vezes 2 dá 48. Pessoal, ele quer o valor mais próximo. Então, a raiz mais próxima que tem do 48 é a 49, que dá 7. Então, a alternativa C. E não tem o que discutir mais, tá bom? Não inventa de colocar o valor quebrado aí. Esse da torneira aqui, gotejando, que é o modelo Enem. É um exercício bem interessante, tá? Vamos ter muito cuidado nele aí, para vocês entenderem o que foi feito. Na hora da aula a gente viu e reviu ele umas 2 ou 3 vezes, porque muitos alunos tiveram dificuldade, tá? Então, como aqui é uma vez só, presta atenção. De uma torneira mal fechada estão caindo gotas em uma pia. A distância da torneira à pia é de 20 centímetros, ou 0,20 metros. E a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. O efeito do ar é desprezível. O intervalo de tempo entre gotas sucessivas é o mesmo tempo, ou seja, o tempo é sempre o mesmo, é isso que está dizendo. E quando a primeira gota está chegando aqui, ó, né, a segunda está no ar e tem uma terceira saindo. Então ele quer saber o valor H, né, esse Hzinho aqui, ó, né, qual é a diferença entre a segunda gota e a primeira gota, quando a terceira gota está na iminência de cair. Bem, vocês viram aí que nós vamos usar o que? O mgh, mv² sobre 2, porque assim eu vou descobrir quanto que essa gota saindo daqui chega, qual a velocidade que ela chega aqui. O que eu usei, turma? Gravidade, que é 10, a altura que eu tinha, que é 0,2, tá aqui, igual, né, vezes, tá aqui, 0,2, desculpa, esse 2 veio para cá multiplicando, e aí eu isolei o v². Então, 10 vezes 0,2 é 2, 2 vezes 2 é 4, e v², eu tiro a raiz quadrada, vai dar 2, pronto. Eu descobri a velocidade que essa gota chega na pia. E agora eu vou descobrir o tempo que ela gastou, total, para chegar aqui. O tempo total, tá bom? O tempo total eu usei um T minúsculo para diferenciar aí desse T maiúsculo. Então eu fiz V igual a V0 mais GT. Eu descobri a velocidade, que está aqui é 2. V0 é 0, porque ele partiu do repouso. A gravidade é 10 e o tempo é o que eu quero. Então o tempo total, né, eu vou colocar um TT aqui, ó, tempo total. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 2 dividido por 10 é 0,2. Então daqui até aqui ela demora 0,2 segundos. Ah, professor, mas o intervalo de tempo não é o mesmo sempre? Opa, ótima informação então. Então se aqui é T maiúsculo, aqui também é T maiúsculo. Então eu tenho dois T's maiúsculos que gastam 0,2. Então quanto que vai dar o T maiúsculo? 0,1 segundo. Ah, que moleza. Então é por isso que eu cancelei o C, que ele falava que era 0,2, cancelei o E, que era 0,50, e o D, que era 0,2 também. Só sobra a A e a B. Aí eu vou descobrir então essa altura. Mas antes de descobrir ela, eu vou descobrir primeiro essa aqui, ó. Essa altura aqui. Vamos chamar ela de H1 então. Vou descobrir essa altura para depois subtrair o Hzão do H1. Aí eu tenho o H que eu quero. Então olha só, eu já sei que as informações que eu tenho saem do repouso, gravidade é 10 e o T é 0,1 que eu acabei de encontrar. Então vamos achar esse H1 aí, ó. H1, que é esse daqui, ó. Ele vai ser a velocidade inicial. Bem, aqui é 0, o H0 é 0. Cancelei. A velocidade inicial também é 0. Cancelei.
Gravidade é 10 dividido por 2 e o tempo que eu achei, ou seja, daqui até aqui ele gasta 0,1. Então tá aí. Então aqui vai ser 10 dividido por 2, 5. 0,1 ao quadrado é 0,01. Isso aqui multiplicando dá 0,05. Então eu já descobri essa altura, é 0,05 ou 5 centímetros, tá? Então 20 centímetros menos 5 dá 15 centímetros, ou seja, a alternativa B de bola. Então exercício tranquilão, né? Aí, ou você faz em metros, 0,20 menos 0,05, que vai dar 0,15, né? Que tá aqui. Bem, vamos para o outro exercício, que caiu na Olimpíada Brasileira de Física. Esse já tem uma dificuldade um pouquinho maior, né? Durante o último segundo de queda livre, um corpo que partiu do repouso percorre 3/4 de todo o seu caminho. Turma, então eu dividi. Tudo isso aqui é a altura total. Eu dividi isso aqui, né, na hora do exercício, eu já tinha falado isso. Só que ele percorre 1/4 e depois 3/4. Então beleza. Se aqui é o tempo total é t, então aqui seria o t menos 1, que é o último segundo, né? Então t menos 1. Eu não sei qual é o valor de t, então eu também não sei qual é o valor de t menos 1. Tudo bem? Mas também já dá uma malandragem para você de uma coisa. Esse último segundo de queda livre, você poderia falar, professor, mas e se eu usasse um segundo aqui? Já que ele falou último segundo. Poderia? Opa, lógico que sim, turma. Quem tivesse esse raciocínio também poderia usar, tá bom? Depois a gente pode até ver aqui matematicamente rapidinho. Eu usei o sorvetão, né, para a queda livre, né? Então, ΔS igual a V0YT mais GT quadrado sobre 2. Então, na primeira parte aqui, ele é H sobre 4. Na gravidade, o 2 e o T menos 1, né? Porque daqui até aqui é T menos 1. Então, coloquei isso e deixei quietinho, chamei de fórmula A. Aí, fiz aqui o Hzão. Ele vai gastar, então, ΔS total é o H, né? GT e o tempo é o tempo total, T quadrado. E chamei de equação B. E fiz a relação B sobre A, né? Que é o total dividido pelo seu parcial, que é proporcional. Então ficou H sobre 4 e ficou GT quadrado sobre 2 dividido por GT menos 1 quadrado sobre 2. Cancelo H, cancelo G sobre 2, eu fico então com 1 sobre 1/4, que dá 4. T quadrado, só copio, e T menos 1 quadrado. Conceito de potenciação. Se tá os dois ao quadrado, eu posso fazer virar a mesma fórmula, né, em fração ao quadrado. Então vai ficar T sobre T menos 1, tudo elevado ao quadrado. Esse quadrado tira a raiz quadrada do 4, que dá 2. Então fica 2 sobre igual a T menos sobre T menos 1. Multiplica em cruz. Então 2 vezes T e 2 vezes menos 1. Então dá 2T menos 2 igual a T, que embaixo do 2 é o número 1. Passa o 2 para lá e o T para cá, vai ficar T que é igual a 2. Pronto, achei que o T é 2. Ok? Se eu achei que o T é 2, é só jogar em qualquer uma das duas equações aqui, que é uma substituição, é um sisteminha, né? Aí eu coloquei, ó, o G é 10 dividido por 2 é 5 e 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4 é 20. Já tinha matado a pau o exercício. Teve um aluno que na hora da aula perguntou, professor, se é no último segundo e eu estou diferenciando que aqui é o tempo total e aqui é o T menos 1, então aqui é 1 segundo que ele percorre. Tá correto, tanto é que é verdade, né? Ó. Você tem aí, são 1 segundo aqui e 1 segundo aqui. Então o aluno que usou 1 segundo, né, como referência ao que ele tinha dado, também acertou o exercício, tá bom? Esse aqui é teórico, né? 3 pequenas esferas de massa 1, 2 e 3 kg são abandonadas simultaneamente de uma mesma altura, de 20 metros. Turma, Galileu fez esse experimento na Torre de Pisa e nós vimos lá pela fórmula que eu uso, né, para queda livre, que é a energia potencial gravitacional, que quando chega lá embaixo é a máxima velocidade, ou seja, a energia cinética, eu cancelo as massas, turma, ou seja, não depende da massa. Uma formiga e um elefante, se eu jogar os dois simultaneamente, os dois chegam com a mesma velocidade, tudo bem? E ao mesmo tempo, porque nós estamos desprezando a resistência do ar. Antes que alguém possa perguntar, mas e se fosse uma folha de papel? Turma, se desprezar a resistência do ar, você pode colocar uma pena de galinha, um elefante, uma formiga, uma folha de papel, você, qualquer coisa para cair.
vai todo mundo cair com a mesma velocidade e todo mundo chegar no mesmo tempo, tá bom? Por isso a alternativa C é a alternativa correta. Aqui nós temos um exercício extremamente simples que dá até para desacreditar que caiu na VUNESP, né? Uma pedra foi abandonada a partir do repouso, então velocidade inicial 0. Do alto de um edifício atingiu o solo com velocidade de 42 metros por segundo. A gravidade vale 10 e ele quer saber o tempo de queda. Só jogar na forma do MUV aqui, né? Só que para vertical. 42, aqui é 0, né? E a gravidade é 10. Passa o 10 dividindo, dá 4,2. Exercício extremamente fácil. Aqui nós temos a queda livre. Só que mudando de parâmetro, então ela é um lançamento, porque se você tiver um objeto na tua mão e você está parado, o objeto do nada não vai sair pulando da sua mão, então você que tem que imprimir uma velocidade inicial para ele poder sair da sua mão. E no ponto mais alto, a velocidade sempre será 0, tudo bem? Então aqui eu fiz, vamos supor que você jogue do alto de algum lugar, né? No caso, eu coloquei do alto de um prédio, tá aqui abaixo, e você tem sempre uma altura, né, onde está a sua mão. Então tá aqui você. Aí você joga uma pedrinha para cair lá embaixo. Então essa pedrinha tem uma velocidade inicial, que é diferente de 0. E no ponto mais alto ela tem velocidade 0. Suponhamos que ela demorou 2 segundos para subir, então ela vai demorar 2 segundos para descer. Primeira coisa importante, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo de subida é igual ao tempo de subida. De subida é igual de descida na mesma horizontal, turma. E detalhe, se ele sai com a velocidade de V0 aqui, na hora que ele passar na mesma linha horizontal, ele vai ter a mesma velocidade. E lembrando que no ponto mais alto é 0, tá aqui, ó, velocidade é nula no ponto mais alto, que é o ponto de inversão de movimento, né? Dá uma olhada nesse conteúdo aqui, ó, nessas harmonias aqui, ó. Tempo de subida, tempo de queda, são iguais. Isso é teórico, turma, isso é teórico, tudo bem? E a velocidade também com que ele passa na mesma linha horizontal são iguais, tá bom? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá aí. Então quer dizer que tem uma fórmula de altura? Turma, tudo que você usou de queda livre, você vai usar em lançamento. Mas olha só o que eu faço. Professor, você usa aquela mesma fórmula lá? A mesma fórmula. Não acredito. Acredite. Porque qual é a diferença se eu mudar o meu parâmetro? Em vez de eu falar que saiu da minha mão com uma velocidade inicial e chegou lá em cima com 0, e se eu pegar lá em cima com 0 e falar que eu estou soltando e chegando lá embaixo? Muda alguma coisa? Não muda nada. Então, você pode transformar alguns exercícios, né, ou parte dele pelo menos, em queda livre. Aí nós temos um exercício aqui, tranquilo, para a gente acabar a nossa aula. Um malabarista de rua resolveu fazer malabarismo com 3 salsichas no lugar de bolas. Ele arremessava as salsichas com muita força para cima. Certo dia, uma das salsichas não desceu porque um pássaro a pegou quando ela estava na altura máxima. Bem, vamos ver o que ele quer, né? Sabendo que o artista lançava a salsicha com 6 metros por segundo a 80 centímetros do solo e considerando que o movimento é vertical, a que altura o pássaro capturou a salsicha? Bem, tá aqui o solo, tá? Ele lança a salsicha a 80 centímetros do solo. Eu só vou usar essa informação no final. Vamos então pegar aqui como se fosse o braço dele como referência. Então de onde está a mão dele, ele lança a salsicha para cima com 6 metros por segundo. Chegou no ponto mais alto, é 0. Então olha o que eu fiz. Fiz virar queda livre. mgh, mv² sobre 2. Cancelei as massas. Gravidade é 10, a altura eu não sei. Eu sabia que a velocidade, se eu estou considerando queda livre, lá embaixo é 6. Então 6 ao quadrado é 36. Dividido por 2, 36 por 2 dá 18. E o 10, que está multiplicando, passa dividindo 18 por 10, dá 1,8. Aí, dá uma olhada. Ele sai do 1,8. Ele poderia muito bem colocar 1,8 aqui, ó. A sorte de vocês é que ele não colocou, ele colocou 1,6. Porque na verdade é 1,8 mais 0,8. 1,8 é essa altura aqui que ele sobe. Mas ele, do solo, que é a pergunta que ele fez,
você tem que somar com 0,8, que dá 2,6, tá? Então, tudo é interpretação, tem que tomar cuidado só com isso. Muitos alunos erram o exercício de física porque não interpretam bem o exercício de física. E até aqueles que interpretam bem, como eu disse, se tivesse 1,8 aqui, na ânsia de ver um resultado parecido com alguma das alternativas, ele esquece o que ele tinha pensado inicialmente e às vezes vai pelo impulso e acaba errando, tudo bem? Então tem que tomar cuidado para isso daí não ocorrer, tudo bem, turma? Então, só para terminar a nossa aula, movimento uniforme variado, né, é o que nós usamos tanto em queda livre quanto em lançamento vertical. No movimento uniforme variado, na vertical, quando a gravidade é positiva, é porque ele está saindo do repouso, ele está caindo. E quando ele está subindo, quando ele é lançado, a gravidade então será negativa, tá? Então, para quem quiser usar as fórmulas do MUV, só tem que tomar cuidado com isso. Como eu geralmente uso queda livre e considero a gravidade positiva para vários exercícios, eu sempre uso as fórmulas de energia cinética e gravitacional simultaneamente. Então, turma, mais uma vez, obrigado pela atenção aí. Conforme eu for dando algumas aulas, eu vou colocar alguns vídeos sempre nesse canal. Então essa aqui foi uma aula para os alunos que terão uma prova daqui a alguns dias de movimento uniforme variado, um pouquinho de movimento uniforme, queda livre, lançamento vertical, tudo bem? Então, alguns alunos meus particulares da Paulista, outros da Marquês e outros alunos que eu tenho o prazer de dar aula no Colégio Wellington, que também me falaram que vão ter essa mesma prova. É o pessoal da turma avançada aí, né, de física, né, que vai fazer Olimpíada de Física comigo, né, que vocês têm aula às sextas-feiras comigo. O pessoal da Paulista tem aula aí pela internet comigo às quartas-feiras, e o pessoal da Marquês tem aula comigo aí às segundas, né. Então, só de novo agradecendo aí vocês que já estão comigo aí nessa batalha, e os que assistirem esse vídeo aí. Esse aí é um trabalho que eu realizo aqui na minha plataforma, dando aulas de particulares mesmo, ou até acompanhamento em matemática e em física. Espero que vocês tenham gostado da aula, e qualquer coisa podem estar em contato para participar aí das nossas aulas na plataforma, também pelo WhatsApp 974006329, tá? Fiquem com Deus aí e boa prova aí no decorrer da semana.